Irmãos, aqui, esta palavra qual Pedro estava revelando pelo Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, estava nos revelando que o crente, ele vai passar por tribulações. O crente, ele não está livre das tentações. O crente, ele não está livre, né, das aflições deste mundo. Enquanto o crente viver neste mundo, nós vamos passar por aflições, por tentações, porque Jesus Cristo, quando ele veio em carne, ele foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto, e ele ficou em jejum 40 dias e 40 noites, e ali Jesus Cristo, ele foi tentado pelo Satanás. Então assim nós também vamos ser tentados pelo diabo aqui nesta terra, neste mundo. Enquanto nós estivermos em vida, nós também vamos passar o que Jesus passou. Porque se nós não passar, né, nós não vamos adquirir a nossa fé. Então tem que ter esperança. Aonde tem esperança tem fé. Então, assim como Jesus, ele passou lá no deserto, ele venceu a tentações. Ele venceu por quê? Porque ele tinha Espírito Santo, porque ele estava alicerçado, ele estava ali na palavra, ele bateu, né, de frente com o Satanás na Escritura. Assim somos nós também. Se nós estiver cheio do Espírito Santo, se nós estiver na presença de Jesus Cristo, se nós estiver ali alicerçado na rocha, nós não vamos cair nas tentações. Mas só cai nas tentações aqueles que estão de brincadeira com Jesus, aqueles que param de orar, aquele que para de jejuar, aquele que para de buscar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se aquele que para, ele vai ficar fraco na fé. Ele vai ficar fraco na fé. Então o crente, ele tem que ter firme. O crente, ele tem que permanecer firme. Porque se ele não ficar, se ele parar de buscar, ele vai cair nas tentações de Satanás. Porque este mundo aqui, né, esse mundo ímpio, o Satanás, ele está o quê? Está usando ali, ele está usando como astúcia para derrubar os cristãos. Assim como aquele povo, a qual foi conduzido pelo deserto, nós também. Nós estamos sendo conduzidos pelo deserto. Então nós temos que passar pelo deserto dando glória a Deus. Porque Jesus, ele passou pelo deserto e ele venceu as tentações de Satanás. Assim também aquele povo a qual foi tirado lá do Egito, né, da mão de Faraó, ele passou pelo deserto, mas eles não conseguiram passar pelo deserto porque não permaneceu, não creram em Jesus Cristo, não teve fé, não creram em Deus, não teve fé que Deus estava com eles todo o tempo. Porque se você tem Jesus, você crê que com Jesus você vai vencer, com Jesus você vai quebrar todas as barreiras. Então continua firme, continua na presença de Deus, continua, não faça, não volta para trás, passa o que passar, passa tribulações, passa tentações, passa o que passa, mas você tem que passar com Jesus Cristo, porque sem Jesus vai ser pior. Se você acha que na presença de Jesus está ruim, imagina sem Ele. É melhor você passar as aflições na presença de Deus, do que você passar aflições sem estar na presença de Deus e perder a sua salvação, o seu galardão, aquilo a qual Deus prometeu na sua vida. O que está acontecendo hoje em dia é muito cristão mimado. Muitos cristãos mimados. Passa por uma prova e fala assim, ai, Deus não está me ouvindo. Passa por uma prova, aí, ora por mim que Deus não está me ouvindo. Deus, ele está calado, mas ele está de ouvido ali, inclinado para você, para as suas orações. Deus não dorme não, Deus não dorme não, Deus não falha não, mas nós somos falha. Nós somos falha, do pó nós viemos, do pó nós vamos voltar. O cristão hoje em dia, ele passa pela aprovação para de orar. Ele passa pela aprovação, ele não consegue passar pelo deserto. Aí ele vai passando pelo deserto, está doendo, ele está, ai, está doendo, ai, eu não estou conseguindo, ai, eu não vou vencer, ai, eu não vou conseguir.
mas o que está contigo é mais poderoso do que as aflições e as tentações de Satanás. Quer Deus, bate palma para Jesus. Então nós temos que continuar como aquele homem a qual edificou a sua casa na rocha. Porque se você tiver edificado a sua casa na rocha, pode vir tempestade, pode vir o que for, e a tua casa não vai cair, porque você está firme na rocha que é Jesus Cristo. Mas se você firmar a sua casa na areia, grande vai ser a sua queda, porque você não vai conseguir suportar, porque você está o quê? Está o quê? Sendo sufocado pelo mundo. O Satanás está botando o quê? As tentações, está ali, e você está o quê? Caindo nas ciladas de Satanás, mas não consegue passar pelo deserto dando glória a Deus. Dá glória a Deus, meus irmãos. Dá glória a Deus quando estiver passando pelo deserto. Bate palma para Jesus. Continua firme, porque quem está com a gente é mais poderoso do que Satanás. O príncipe deste mundo não tem poder contra nós, porque o nosso Rei Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Ele tem o poder para destruir o Satanás com um assopro. Ele vai destruir o Satanás com um assopro. Imagina, irmão, só com um assopro Ele vai destruir o diabo. Imagina nós, cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. Nós não vamos conseguir vencer, porque nós temos o Consolador. Jesus enviou o Consolador. Ele falou que ia para a casa do Pai, mas lá tinha lugar para nós, tinha morada. E Ele ia enviar o Consolador, o Espírito Santo, que está o quê? Com a gente, que é o quê? Nos convencer do pecado, e está o quê? Nos dando força para vencer o mal, para vencer as tentações, as tribulações, as aflições de Satanás. O Satanás, ele está derrubando muito cristão. Por quê? Porque o cristão, hoje em dia, ele está com o coração um pé lá, ele está com um pé lá no mundo, e o outro dentro da igreja. Um pé no mundo, o outro dentro da igreja. Um pé no mundo, o outro dentro da igreja. Ele não sabe onde fica. Ele não sabe onde fica, é por isso que fica fraco, daqui a pouco está, ai pastor, ai missionária, ai irmão Anselmo, ai irmã, ai faz uma oração por mim, eu estou tão fraco, porque parou de orar, porque parou de buscar, porque estava com o coração lá no mundo. Então o que? A sua casa estava edificada na areia. Aconteceu alguma coisinha, né, da igreja, olhou para o pastor, olhou para os irmãos, mas não olhou para Jesus e caiu. Ele estava o que? Edificado aonde? No homem, estava edificado na mulher, mas em Jesus Cristo não estava edificado. Como é que pode uma coisa dessa, né, irmão? Como é que pode uma coisa dessa? Depositar sua fé em homem, depositar sua fé em mulher, depositar sua fé em carro, em de riqueza, em tudo neste mundo, mas não deposita sua fé em Deus. Isso é incredulidade. Isso é homem e mulher sem fé, que busca mais as coisas, os interesses de si mesmo, o interesse do mundo, do que os interesses de Deus. Porque a Bíblia fala que nós temos que se alegrar